Olá, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é a professora Andresa Mello. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade, à nossa reflexão e conhecimento sobre o currículo escolar. Na última aula, na nossa última videoaula, nós falamos ali sobre as teorias do currículo. Nós verificamos que existem 3 teorias do currículo. Existe a teoria tradicional do currículo, existe ali a teoria crítica do currículo e existe a teoria pós-crítica do currículo. Hoje nós vamos estudar os tipos de currículo. Teoria do currículo nós estudamos na última aula. Hoje nós estaremos estudando então aí os tipos de currículo. São 3. Nós temos aí o currículo formal, também conhecido como currículo prescrito. Nós temos o currículo real e nós temos também aí o currículo oculto. Mas antes de nós falarmos sobre esses 3 tipos de currículo, eu queria trazer esses slides aqui, olha, de introdução da nossa aula para refletirmos o que é o currículo escolar. Nós já falamos que o currículo é um conjunto, de um percurso, que será ali trilhado. Como nós estamos associando ali a palavra currículo à escola, então nós vamos estar falando ali sobre um conjunto de experiências, de conteúdos que serão ministrados, habilidades e competências que serão desenvolvidos dentro do âmbito da escola, tá bom? Então, olha só essa citação que eu trouxe ali, ó. O currículo é de grande importância no ambiente escolar. É um documento que orienta o trabalho do educador. Então, assim, todo momento, todos os profissionais, quando eles terminam as suas graduações e tem ali a sua primeira oportunidade como professor, é normal a gente ter medo e falar, meu Deus, o que eu vou ensinar para aquela turma? Como que será o dia a dia? O que eu vou estar ministrando? O que é que eu preciso desenvolver? Bem, é para isso que nós estudamos, sobre a Base Nacional Comum Curricular, porque ela vai estar orientando, trazendo pra gente a base de tudo aquilo que a gente precisa, desenvolver em determinada idade, em determinada série, em determinado ano. É lógico, gente, que existe, esses documentos que vão nortear quais serão ali os conteúdos que deverão ser desenvolvidos dentro do currículo escolar. Mas nós sabemos também que na prática do dia a dia muita coisa acontece, não é verdade? É por isso que nós vamos dividir o currículo escolar na sua manifestação de 3 formas, O real, que é aquilo que acontece de fato no dia a dia da escola, Tem um prescrito, que é o formal, é aquele que está ali regido por leis, como por exemplo a nossa BNCC, que vai elencar um conjunto de conhecimentos, atitudes e habilidades que deverão ser desenvolvidos ali série a série, ano a ano, idade a idade. Mas também existe ali o currículo, a manifestação do currículo que nós chamamos de real, que é aquilo que acontece no dia a dia, a gente costuma até brincar muito, a gente passa alguns anos da nossa vida estudando, por exemplo, alguns teóricos, mas no dia a dia da sala de aula, o que vai estar acontecendo ali é a teoria da Andresa, é a teoria da Maria, é a teoria do Júlio, é a teoria do José, do Maurício, da Carla. Por quê? Porque a gente vai ter esse embasamento teórico, mas o dia a dia dentro da sala de aula vai trazer pra gente sempre novidades e vai pedir, vai ter uma demanda sempre de algo novo. A última manifestação do currículo que nós vamos ver é o oculto. É tudo aquilo que não está escrito em lei, que precisa ser dado. É tudo aquilo que muitas das vezes não entra ali no nosso planejamento, mas ela ocorre ainda assim. Mas vamos com calma, a gente vai ver todas essas definições, o passo a passo delas aqui nos próximos slides, tá bom? Bem, o currículo escolar é relevante, que o mesmo esteja em concordância ali com o projeto político-pedagógico da escola e outros documentos importantes na área educacional. Então, o currículo escolar, ele não pode ser ali de qualquer forma, não pode ser elaborado de qualquer forma. Por quê? Porque nós temos leis que asseguram quais são os conteúdos mínimos que deverão ser tratados em determinado ano, determinada série, para determinada idade, Nós temos também ali o projeto político-pedagógico das escolas, que também ali os professores precisam estar atentos para verificar se o nosso planejamento está também de acordo com o planejamento do nosso PPP, do projeto político-pedagógico da nossa escola. O currículo escolar, ele objetiva a construção do conhecimento, de acordo ali com
com os saberes históricos e os conhecimentos relacionados à vivência do discente, né? Lembrando que docente é o professor, discente é o aluno, em parâmetro com a realidade regional. O currículo, ele está sempre em constante, né, construção, adaptando-se às mudanças da realidade. Eu vou tentar até grifar isso aqui, porque isso aqui é muito importante, tá, gente? O currículo está, né, ali sempre em construção, em constante construção, adaptando-se às mudanças da humanidade. Nós já falamos sobre isso aqui, né, nos vídeos passados, e estamos voltando a falar sobre isso, né? Se você for pegar 50 anos atrás, os conteúdos que eram ministrados, né, os objetivos, as formas de como que acontecia ali as coisas dentro da escola, né? Eu falo coisas no sentido mesmo do conhecimento, da metodologia, é totalmente diferente de como ocorre hoje no dia a dia, da nossa escola, na atualidade, dos nossos dias atuais. Porém, né, daqui a 50 anos à frente, quando os nossos futuros alunos, né, daqui a 50 anos eu não sei, né, como é que vai ser, né, mas os futuros alunos do Brasil, né, vão olhar, vão analisar a nossa escola e vão reparar que a demanda modificou. Por quê? Porque a sociedade está em constante mudança e a escola ela vai se adaptando aos contextos ali históricos e ali aos conhecimentos relacionados à vivência desse aluno, né? Nós vamos à escola para atender uma necessidade social, né? Lembrando que a educação ela tem 3 finalidades, que é o pleno desenvolvimento do aluno, ali, né, a formação cidadã. E quando a gente fala de formação cidadã, a gente tem que saber que formar para a sociedade, a gente tem que saber que tipo de sociedade nós estamos formando, não é verdade? E trouxe aqui também, né, nesse bloquinho aqui em azul, essa citação de Weigel, que ele vai dizer o seguinte: currículo é uma construção social do conhecimento, né? Nós construímos, não é uma única pessoa, é uma construção da sociedade, né? Pressupondo ali a sistematização dos meios para que esta construção de fato se efetive, tá? A transmissão de conteúdos historicamente produzidos e as formas de assimilá-lo mudaram, né? Se você pegar ali a visão tradicional, por exemplo, a forma de você transmitir o conteúdo é totalmente diferente de como nós concebemos hoje a forma, né, a relação entre o professor e o aluno. Na tradicional, por exemplo, o aluno ele era visto como um ser passivo e hoje, né, nos nossos dias, a gente defende ali uma educação que seja ativa, o aluno seja ativo no processo ali do conhecimento, da construção desse conhecimento, tá? Portanto, a produção, a transmissão e a assimilação são processos que compõem uma metodologia de construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo ali propriamente dito, ok? Deixa eu só tirar aqui a canetinha. Bem, essa organização do currículo se tornou necessária porque, com o surgimento da escolarização em massa, nós já falamos aí que ocorreu, né, o processo de democratização do ensino, com o surgimento da indústria, do comércio, né, houve uma modificação na nossa sociedade, uma necessidade de que o povo também, né, não apenas uma elite, né, tivesse acesso aos conhecimentos. Afinal de contas, né, hoje o trabalhador, o operário, o proletariado, né, precisa de ter ali um conhecimento mínimo para manipulação ali, dos seus instrumentos, por exemplo, de trabalho, da sua vivência, para ele poder fazer parte mesmo ali do comércio, né, em relação de compra e venda, né, como cliente, como funcionário. Então houve ali a necessidade dessa escolarização em massa. E quando houve, né, esse processo da democratização do ensino, lembrando que quando a gente fala de democratização do ensino, nós não estamos nos referindo que houve ali uma expansão da escola de maneira justa e igualitária. Não. Ainda assim continuou, né, tendo uma desigualdade social, porque era dado ali uma educação diferente para quem? Para o filho da elite, e uma educação diferente para a massa, né? A massa, né, o povo, como Paulo Freire fala, né, a massa, né, os dominados, eles não recebiam a mesma educação que os dominantes, né, os donos das fábricas, por exemplo, os donos do comércio. E o currículo, gente, ele tem um poder tão grande, porque
até tá aqui, gente, vou até grifar para poder falar melhor. O currículo, ele precisou passar por uma ideia de padronização do conhecimento a ser ensinado, né? Ou seja, as exigências que o conteúdo fossem ali as mesmas. E o currículo, ele tem um poder tão grande que ele pode tornar a pessoa, um aluno, né, o cidadão mais reflexivo, mais crítico, ou ao mesmo tempo, ele pode ali padronizar e até mesmo alienar as pessoas. Tá? Então, assim, qual era o objetivo dessa nova sociedade capitalista burguesa que estava emergindo? Será que essa educação que estava sendo oferecida ali para a população era uma educação para tornar-se as pessoas críticas e reflexivas? Obviamente não, né? A gente já sabe ali que não oferecendo uma educação de qualidade, uma educação diferenciada que fizesse as pessoas ali a refletirem, indagarem o contexto social em que ele está inserido, mesmo não tendo, essas pessoas não tendo recebido esse tipo de educação, não impediu, por exemplo, que estourassem, por exemplo, aí na Europa, revoluções, né, como Revolução Industrial, Revolução Francesa, onde as pessoas ali estavam lutando, exigindo por qualidade de vida, igualdade, enfim. Imagina se essas pessoas tivessem a mesma qualidade de educação. A educação, verdadeiramente, ela é libertadora. E aqui, me apoiando um pouco, né, na fala ali de Paulo Freire, ele vai dizer, né, eu sempre falo sobre essas falas de Paulo Freire, né, sobre uma educação que seja libertadora, ele vai dizer mais ou menos assim, que quando a educação, ela de fato liberta, né, o sonho da pessoa é trazer modificações na sociedade, modificar o contexto social em que ele está inserido. Agora, quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido de hoje é se tornar o opressor de amanhã. Por quê? Porque ele não foi liberto de fato, né? Ele quer ali, ele acaba dando prosseguimento a um sistema desigual, desumano, por exemplo, né? Hoje, né, nós estamos ainda, né, não conseguimos alcançar isso, gente, mas nós estamos ainda em luta por uma educação que possa transformar a nossa sociedade, fazendo com que os nossos alunos se tornem de fato cidadãos. Por que nós estamos falando sobre isso aqui? Numa sociedade onde eles querem padronizar as pessoas, querem ali evitar, né, transformações na sociedade, por quê? Imagina numa sociedade que está emergindo ali uma nova sociedade burguesa, capitalista. Se as pessoas forem críticas e reflexivas, elas não vão aceitar as novas demandas da sociedade. Então, num contexto onde há necessidade, há o interesse de alienar as pessoas, algumas disciplinas tornam-se ali muito perigosas, como, por exemplo, o ensino da educação artística, que faz ali a pessoa refletir, o ensino de filosofia e sociologia. E outras mais, né? Citei essas três aqui, porque se a gente for estudar ali ao longo do tempo o ensino da sociologia, da filosofia e da educação artística, vocês vão reparar que essas disciplinas entravam no currículo escolar, eram retiradas do currículo escolar. Entravam no currículo escolar e eram retiradas do currículo escolar. Por que esse interesse tão grande em retirar essas disciplinas? É porque, de fato, existem disciplinas que têm mais possibilidade ainda de fazer com que a pessoa reflita, se ela for ali aplicada, né, no dia a dia, vamos dizer assim, de maneira a tornar os nossos alunos críticos, reflexivos, donos ali do seu processo do desenvolvimento da aprendizagem. Continuando aqui no nosso slide, no entanto, né, o currículo não diz respeito a apenas uma relação de conteúdos. Não é só conteúdo, né, por exemplo, soma, artigo, colonização, enfim, não é só isso. Envolve também o quê? Olha que interessante. Eu gostaria até que vocês pausassem o vídeo aqui nesse momento, copiassem essa citação aqui, porque ela é muito bacana, muito importante, porque por trás do currículo, por trás, já parou para pensar, gente, o porquê que nós estudamos o que estudamos? Quem é que decide o que consta, o que deve constar dentro do currículo escolar? Então, olha só que interessante. E essa citação aqui não é para agora, é para sempre. Sempre foi assim, né? Essa citação aqui, se você for analisar lá atrás, ela também vai fazer total sentido. Porque, olha só, vai dizer o seguinte, que o currículo escolar envolve questões de poder, tanto nas relações professor-aluno, né? A gente viu, por exemplo, modificou muito, né? O currículo tradicional com o currículo hoje, né?
mudou muito essa relação entre o professor e aluno. Então, ó, mudou muito nessa questão aí do professor e aluno, do administrador ali e o professor, tanto em questões ali que estejam permeando o cotidiano da escola, como também fora dela. Ou seja, envolve até mesmo, olha, as relações de classe, entre ali, por exemplo, a classe dominante e a classe dominada, e questões raciais, né? A gente viu ali na teoria pós-crítica, né? Raciais, étnicas, de gênero, né? Não se restringindo aí a questão meramente ali de conteúdos, né? Ela envolve muito mais detalhes, né? Deixa eu tirar aqui a canetinha, vamos para o próximo slide. Assim, né, isso implica que essa organização feita principalmente no projeto político-pedagógico de cada escola deve levar em conta alguns princípios básicos da sua construção. Entre eles, o fato de, como já foi dito, né, o processo do desenvolvimento do currículo ter sido cultural e, portanto, não é neutro. Então, preste bastante atenção nisso aqui. Outra coisa que a gente precisa ter, né? O processo do desenvolvimento do currículo, ele é cultural, portanto, ele não é neutro. Gente, olha, ele não é neutro, tá? Cuidado, muita questão cai aí, principalmente questões aí de concurso, perguntando, né? Falando assim, o nosso currículo é neutro? Não é neutro, gente. Por que ele não é neutro? Porque ele é social. A sociedade se modifica de acordo com a questão política, econômica, religiosa, cultural. Por isso que o currículo não é neutro. O currículo ele não é estático. Não é estático, ele não é parado, ele não é neutro porque ele sofre ali influências do meio onde ele está inserido. Ele sempre vai visar ali, ó, privilegiar determinada cultura e por isso há necessidade de uma criteriosa análise e reflexão por parte dos sujeitos em interação, no caso as autoridades escolares e os docentes com o mesmo objetivo, baseando-se em referenciais teóricos. Mais uma vez aqui, ó, o currículo ele não é estático, tá? Pelo contrário, ele foi e continua sendo construído. A gente acabou de falar no iníciozinho da nossa aula aqui. O currículo de um tempo atrás não é o mesmo currículo de hoje e não será o mesmo currículo de amanhã, porque ele não é estático, ele vai estar sempre sendo construído, repensado, né? Enfim. A reflexão sobre isso é importante, porque conforme Veiga, né, afirma, a análise e a compreensão do processo de produção do conhecimento escolar ampliam a compreensão sobre as questões curriculares. O currículo é um item muito importante aí, tá? Na escola. Bem, quais são as manifestações curriculares? São 3 as manifestações curriculares, tá? Nós temos, ó, aqui, ó, eu elenquei aqui, ó, um resuminho, as 3. Nós temos ali o currículo formal, que também é chamado de prescrito, porque ele foi prescrito por pelo governo, vamos dizer assim, né? Pelos órgãos competentes. Nós temos ali o currículo real, que é o currículo em ação, é aquilo que ocorre de fato no dia a dia do professor. E nós temos aí o currículo oculto, que é aquele que é implícito. Trouxe aqui na nossa lateral, tá? A definição de cada um deles. É interessante que você tenha isso aí no seu bloquinho de anotação, no seu caderno, tá ok? Então vamos lá. O currículo prescrito, também chamado de currículo aí formal, né? É o conjunto de decisões normativas, lembrando que norma tem peso de lei, então é obrigatório, que são produzidas ali nos gabinetes das secretarias federais, estaduais e municipais de educação. É um currículo distanciado do real, ele não leva ali em consideração os aspectos da ação do dia a dia do professor. Ele está ali, resumidamente, elencando um conjunto de coisas que vão ser tratadas, tá? Pois não respeita a diversidade e não é construído pelos que fazem a escola cotidianamente, né? O currículo prescrito atribui à escola o papel de transmitir uma cultura com base na lógica da reprodução, um currículo igual para todos, porque vai elencar um conjunto de conteúdos que vão ser ministrados, tá? No âmbito de todo o território brasileiro. Os alunos construídos da forma como veio, né? O prescrito é um conjunto de decisões normativas com peso de lei que são produzidas nos gabinetes das secretarias federais estruturados.
Agora, o currículo real, que é o currículo em ação, é aquele que acontece no dia a dia do professor, na sua relação entre professor e aluno, é aquele currículo idealizado pela prática do professor, ou seja, é aquele que é experimentado, é aquele que é a reação dos alunos ante ao que está sendo aprendido, né, compreendido e retido pelos mesmos. A característica marcante do currículo real é a contextualização dos conteúdos, né, que são os moldes formais do currículo formal, que tomam vida na sala de aula, onde se pode pensar seus conceitos e construir competências de caráter conceitual. Ou seja, o currículo real é aquele momento onde o professor ele vai ali estar retirando o que está ali prescrito no currículo formal, mas ele vai estar ali aplicando a sua prática diária, ajustando o currículo formal às necessidades do seu aluno, ajustando a necessidade da diversidade do seu alunado, do local onde ele está trabalhando e por aí vai. E por último, e bem interessante, nós temos aqui o currículo oculto, que é o currículo implícito. O currículo oculto, ele é a representação de tudo o que os alunos aprendem pela convivência em meio, a espontaneidade e não a várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepção que vigoram no meio social escolar. Oculto significa que não está prescrito, tá? Não está escrito no papel, mas ele ocorre ainda assim no dia a dia. Então, ó, não aparece no planejamento, embora se constitua como um importante fator na aprendizagem. O que é o oculto? Explique melhor, professora. O oculto é o conjunto de coisas que nós aprendemos na escola que não consta no planejamento do professor, não consta ali no currículo formal, aqueles currículos que saem ali, né, das secretarias, seja ela federal, municipal, estadual, enfim. É um conjunto de valores que nós recebemos dentro da cultura e que são permeadas dentro da escola, né? Então, por exemplo, quando você pega ali, né, a terceira teoria, né, estudada na última aula, que é a teoria pós-crítica, quando a gente fala ali, por exemplo, o multiculturalismo, né, e todos os seus ideais, faz parte ali do currículo oculto. Por que faz parte do currículo oculto? É um conjunto de coisas que às vezes não está escrito ali no currículo prescrito, não consta talvez ali diretamente no planejamento de aula do professor, mas a gente aprende no dia a dia, lidando ali com o ser humano, tá ok? Bem, só para finalizarmos, nós vamos fazer uma leitura breve de alguns pontos que estão na nossa apostila. Alguns pontos da nossa apostila vão tratar ali sobre a arte, que é uma das disciplinas que ela pode estar ali envolvida extremamente com conteúdos do currículo oculto, porque a arte ela não se resume àquilo que está prescrito pelas secretarias de educação, não fica ali resumida, né, presa ao planejamento do professor, e certamente por ela estar embasada em vários, vamos dizer assim, ideologias, conceitos, atitudes e valores, ela faz parte de uma manifestação oculta. Então, olha só, nós estamos na nossa apostila aí falando sobre a dança e vai dizer assim, ó, a dança faz parte das culturas humanas e sempre integrou ali o trabalho, as religiões e as atividades de lazer. Os povos sempre privilegiam a dança, sendo esta um bem cultural, uma atividade inerente à natureza do homem. Toda ação humana envolve a atividade corporal. A criança é um ser em constante mobilidade e utiliza-se dela para buscar conhecimento de si mesma e daquilo que a rodeia, relacionando-se com os objetos e as pessoas. A ação física ela é necessária para que a criança harmonize de maneira integradora as potencialidades motoras, afetivas, cognitivas. A criança se movimenta nas ações do seu cotidiano. Bem, muito além de técnicas, eu não gosto de ficar presa a técnicas, eu gosto de fazer o aluno refletir o que está inserido dentro de um contexto onde a gente aplica, por exemplo, na educação artística, a dança. A dança é uma manifestação cultural. Ela tem a ver ali com os hábitos, os costumes de um povo, religião, por exemplo, né? Nós vamos ter também aí na nossa apostila falando sobre a música. Queridos, a música, olha, eu vou até ler um comecinho aqui, né? A música sempre esteve associada às tradições e às culturas da sua época.
né? E se a gente pegar, por exemplo, ali a época da ditadura militar, eu costumo falar isso sempre para os meus alunos, né? Não só da ditadura, né? Tô pegando um exemplo aqui no Brasil. Você vai ver que a música, ela tá ali falando sobre tudo que tá acontecendo dentro da sociedade. Então, certamente, a música é uma manifestação do currículo oculto, né? Você tá ali escutando dentro da sala de aula, você tá aprendendo e você tá ali recebendo várias influências em relação ali aos valores, as atitudes, tá? Que nem sempre vão constar ali, né, no nosso currículo prescrito, ou no currículo ali, no planejamento do professor, no planejamento de aula. E o último tema que vai estar aí na sua apostila é ali o teatro, né? O teatro, ele também ocupa historicamente papéis diversos. O teatro não é apenas ali associado ao lazer. Se você for pegar ali, por exemplo, a Idade Medieval, as pessoas elas não sabiam ler e escrever, mas elas poderiam representar. E por meio dessas representações, o teatro ele era muito utilizado para fazer ali críticas sociais, né? Crítica ali ao governo, né? À monarquia. Então tudo isso é muito importante. Nós não deveríamos nos resumir apenas à técnica, mas entender a evolução de determinadas atividades no dia a dia, no cotidiano, da nossa humanidade, né? E como que ela chegou até os dias de hoje? Será que com as mesmas finalidades? Será que houve transformações? Por que houveram transformações, né? Bem, queridos, a nossa aula chegou ao final, né? Esse é o nosso terceiro encontro. Eu espero que você tenha aí aprendido muito. Se você está aprendendo, deixa o seu comentário, fala aqui comigo. Esse feedback ele é muito importante. Aproveita, curte aqui o vídeo, né? Compartilha com quem está estudando e por aí vai, tá bom? Olha, um grande beijo para você, até a próxima, tchau, tchau!